Ropê, fala concurseiro, fala concurseira. Hoje vamos debater o quê? A polêmica do concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, porque saiu aí uma nova retificação no edital do Tribunal de Justiça feito pela banca IBFC, né? A banca organizadora foi a IBFC, e aí levantou muito questionamento, tendo em vista o momento que a gente está vivendo de instabilidade, principalmente no estado de Pernambuco, pelas fraudes que aconteceram aí no concurso do CNU. Então, assim, vai ter gente que vai achar isso um ponto positivo, que vai comemorar, como vai ter gente que vai achar isso um ponto negativo e provavelmente vai tentar judicializar aí essa situação. Porque as regras do jogo, que é o edital, foi modificado pós-prova. E isso gera uma insegurança jurídica, querendo ou não, falando de fatos, tá? Gera uma insegurança jurídica, não estou dando minha opinião ainda, mas, querendo ou não, é algo que vai agradar a alguns e a outros não. Beleza? Quero saber a sua opinião, o que você achou dessa nova retificação aí do edital, se você achou que foi válido, se você achou que vai prejudicar. Quero saber a sua opinião como concurseiro. Eu fiz esse concurso, fui até o estado do Pernambuco fazer esse concurso, mas fiz para um cargo que eu jamais tinha tentado em minha vida. Para quem não me conhece, eu sou Wagner Lira, sou aprovado em alguns concursos da carreira policial, ministro aula aí para concurso público no que tange a algumas matérias do direito, mas a minha experiência total de concurso público foi através de concursos da carreira policial. Dessa vez eu me propus a fazer aí, apesar de não ser formado em direito, me propus a fazer para o cargo de oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E aí o que acontece? Eu estava analisando hoje esse ponto. Por que vai ser bom para algumas pessoas? Eu vi que teve gente que fez uma pontuação muito boa na parte específica, né? Teve uma pontuação muito elevada, mas foi eliminado porque faltou uma questão na parte básica. Ou seja, isso vai fazer com que essa pessoa volte para o concurso, e não só volte para o concurso, mas volte para o concurso com boas chances de ser aprovado aí, se tiver feito uma boa discursiva, né? E há também pessoas que não fizeram uma nota tão boa nas específicas, mas que livraram corte, né? Livraram corte em ambas as partes da prova, tanto a parte específica quanto a parte básica. Então, para essa pessoa, ela vai entender que é algo negativo, porque isso poderá tirar ela da próxima fase, que é a correção da redação, beleza? Então, para algumas pessoas vai ser um ponto positivo, que vai voltar ao concurso público tendo boas chances, e para outras pessoas que não fizeram, no geral, juntando básico e específico, uma nota tão boa, vai ser algo que não vai agradar tanto, porque provavelmente vai ser uma possibilidade de retirar essa pessoa das vagas aí para a próxima fase, que é a correção da discursiva, beleza? E aí eu queria saber a opinião de vocês. Entendo também, pessoal, que o edital veio prevendo uma situação lá de, por exemplo, o corte nas disciplinas básicas, uma nota de 5,25. Se você calculasse a pontuação das questões, que era 0,5, né, que valia as questões básicas, não chegaria precisamente no 5,25. Mas eu entendi, quando eu analisei o edital para tomar a decisão de fazer a prova, que não precisamente você teria que tirar o 5,25, mas que teria que acertar pelo menos ali mais de 10 questões. Você acertando mais de 10 questões na parte básica, ou seja, no mínimo 11, você estaria apto. Então, eu entendi dessa forma. Teve gente que não entendeu assim, e de boa. Mas eu analisei como base isso, que eu teria que acertar pelo menos 11 questões básicas e, no mínimo, 32 questões específicas, beleza? Eu levei em conta esse cálculo, porque eu vi que, quando calculasse ali o somatório das questões, não chegaria nessa nota precisa de 5,25. Aí, há de se questionar, beleza, pode ser questionado, mas o que eu penso é o seguinte: por que isso não foi feito antes do edital? Por que a banca não se prontificou a retificar? Por que o Tribunal de Justiça, sendo um órgão tão renomado, não viu isso como uma falha antes da prova e corrigiu? Na minha cabeça eu só penso o seguinte: beleza, se isso tudo foi visto, isso tudo foi revisado antes de ser publicado o edital, então tenho para mim que o órgão entendeu que seria no mínimo 11 questões para ser apto na parte básica e no mínimo 32 questões para ser apto na parte específica. Porém, como, pelo menos no cargo de técnico, que eu acompanhei alguns vídeos aqui no YouTube, eu vi que muita gente não conseguiu livrar o mínimo, a banca e o órgão, através da pressão que os concurseiros deu, né, logicamente, entendeu por ceder e reduzir a pontuação. Ou seja, o índice de acerto, né, a porcentagem, melhor dizendo, a porcentagem de acerto ali para baixar a nota.
para que mais pessoas pudessem ser classificadas e prosseguir nas próximas fases desse concurso. Isso é a primeira vez que acontece? Não, pessoal, não é a primeira vez que acontece em concurso público. Por experiência própria, no concurso da PMDF, um dos quais eu fui aprovado, lá iria sobrar muitas vagas, beleza? Iria sobrar muitas vagas. Salvo engano, era preciso ali pelo menos 60% do total da prova para você ser apto, ser habilitado a prosseguir nas demais etapas. Isso não garantia que você seria aprovado, mas teria que tirar o mínimo 60%, né? Aquilo que a gente chama de cláusula de barreira, no mínimo 60%, salvo engano. Não lembro se era exatamente 60% ou se era 70%. E aí, depois da prova, viu-se, depois de passado um tempo, que muita gente que fez aquela prova não conseguiu livrar o mínimo, não conseguiu livrar o corte. E com isso, ficaria sobrando vagas no concurso. Então, pela conveniência e oportunidade da administração pública, entendeu-se que precisaria retificar aquele edital e diminuir a cláusula de barreira ali para que pudesse preencher o quantitativo de vagas adequado para o concurso. Então não é a primeira vez que isso acontece, beleza? E foi feito isso, o concurso seguiu normalmente. Então, queria saber a opinião dos senhores e das senhoras aí que prestou essa prova, tanto para o cargo de técnico quanto para os cargos de analista e oficial de justiça, tá ok? Para mim, isso não vai interferir muito. Apesar de eu ter livrado o corte tanto na parte básica quanto na parte específica, a minha nota não foi tão relevante para esse concurso, para lograr êxito aí numa aprovação. Imagino eu, porque o que é que acontece? A carreira de oficial de justiça, né, a carreira de tribunal, para quem estuda para tribunal, é bem diferente da carreira de quem estuda para polícia. São matérias diferentes. Na verdade, o que mais pesou para mim foi a matéria de direito civil e de processual civil, porque eu nunca tinha visto na minha vida inteira estudando para concurso público. Para a carreira policial, geralmente isso não cai. E essas duas matérias me ferraram grandão. Apesar de ter livrado o corte, não fiz uma nota competitiva para prosseguir nas demais etapas. E, obviamente, a redação foi de tema relacionado ao processo civil, não só o processo civil, né? Mas grande parte ali era conteúdo de processo civil. Então, a minha redação, acredito que, embora até fosse corrigida, não seria uma nota boa para ser considerada aprovada nesse concurso. Eu fiz lá a redação, né, enchi linguiça, com o conteúdo que eu tenho, que eu aprendo no meu cargo, no desenvolver do meu cargo. Eu sou policial militar aqui no estado de Goiás e, querendo ou não, hora ou outra, praticamente todo serviço nosso tem situações que é enviada via Copom para fazer um apoio ao oficial de justiça, né, para cumprir busca e apreensão, para cumprir mandados de prisão, para cumprir N situações aí. Então, com a experiência prática, eu coloquei algumas coisas lá relevantes na redação, mas não foi tipo o Ctrl+C, Ctrl+V do Código de Processo Civil, beleza? Que seria necessário. Utilizei os fundamentos também lá da Constituição, beleza, tranquilo. Tipo assim, eu não errei totalmente a questão, mas eu não coloquei de forma específica, beleza? Então, não acredito que não seria uma nota boa para ser considerado aprovado. Então, isso aí é algo que não vai nem contribuir nem prejudicar para mim. Mas para você que tinha grandes chances de ser aprovado nesse concurso, pergunto, o que você acha? Comenta aqui embaixo, curta esse vídeo, deixa eu mostrar aqui o documento novo, né? Que agora modificou e tá dessa maneira. Para ser considerado classificado, ou seja, para não ser eliminado imediatamente do concurso, o indivíduo ele tem que ter feito pelo menos 5 pontos na parte básica e 31 pontos na parte específica. Aqui seria o quê? 10 questões, tá ok? Na parte de conhecimentos gerais, teria que acertar no mínimo 10 questões e na parte específica teria que acertar no mínimo 31 questões para não ser eliminado do concurso. Novamente, Pernambuco trazendo aí repercussão, mas vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e é isso. Ao concurseiro só resta sentar, estudar e esperar o dia da prova. Tamo junto, é nóis.